A religião diferente das pessoas não torna ninguém melhor ou pior. Se religião tornasse alguém bom, a gente teria que dizer que os evangélicos fanáticos, que são o público mais fanático do Brasil, são cerca de 35% da população brasileira, e dos 35% são os mais fanáticos. Os outros 65% do país não vive de maneira tão fanática. Não existe nenhum grupo mais fanático do que o grupo evangélico, de um modo geral. É claro que tem denominações que passam de toda e qualquer concepção de loucura fanática e intolerante, de violência explícita, declarada, como a gente vê cada vez mais. No entanto, se religião melhorasse as pessoas, a gente, com 35% de crentes na população brasileira, nós já seríamos um país transformado. 35% é o bastante para alterar a sociedade inteira, para trazer um senso de justiça, de equanimidade, de busca por menos desigualdade, por maior cultura, maior educação, melhor tratamento. Se a verdadeira religião cristã, que é aquela que Tiago menciona na sua epístola, Tiago, irmão de Jesus, quando ele diz que se alguém quiser ser religioso, então pratique a verdadeira religião, que não é para Deus, porque ninguém consegue se religar com Deus. A religião de Deus é Deus que se religa conosco na cruz, em Cristo e na encarnação. E se religou com todo mundo que a religião disse que não queria ver o Cristo encarnado, religado a eles e amigo deles, como ele foi chamado amigo de pecadores, endemoninhado, maligno, suicida pelos religiosos, por causa do grupo que ele acolhia, que era gente parecida com a genealogia da qual ele próprio adivinha. No entanto, se aqui no Brasil o que a gente chama de igreja tivesse um mínimo de experiência com Jesus, com o Evangelho, com a prática da fé, esse país já seria um país completamente diferente do que nós somos. E tem mais. Se no meio de tantos grupos religiosos os evangélicos se tornaram os piores, os mais fanáticos, os mais aguerridos, os mais violentos, os mais discriminadores, os mais estúpidos, então é porque os outros, que tiveram outras origens, outra cultura, outra educação, outro modo de olhar, são menos ruins. Ouça bem, são menos ruins ao tecido nacional do que nós já provamos que somos. Somos horrorosos, somos pavorosos, somos os piores de todos. Somos a malignidade ganhando expressão e efeito metástico, corrompendo tudo à volta. É trágico. E eu digo com a minha consciência limpa, porque sei que estou falando a verdade em Cristo Jesus e na história. E quero ver quem é que tem a capacidade de me enfrentar num cara a cara em qualquer lugar da terra a respeito disso. Vai ser atropelado pelas evidências dos fatos. Então, se religião melhorasse alguma coisa, nós não seríamos o país desastroso que nós ainda somos. Sendo que a maioria engajada desse público religioso são justamente os evangélicos, que se jactam de serem os salvadores da pátria, quando na realidade são os desconfiguradores, os desfiguradores, os arruinadores do significado de pátria, de equilíbrio, de igualdade, de direitos iguais para todos e de tudo mais que o Evangelho ensina.
antes da Constituição brasileira advogar, é o Evangelho de Cristo que ensina isso. Como quem é a Priscila Andrade diz, cheguei a gritar que sou amaldiçoada. Jesus me perdoa, ela está pedindo, Jesus me perdoa, porque eu cheguei a gritar que eu sou uma pessoa amaldiçoada. Me conte aqui, vá falando. A Priscila já tinha dito antes, eu aprendi que sou filha de Jesus e não sou amaldiçoada. Agora, depois ela diz, porque eu tinha aprendido que sou amaldiçoada e gritava que eu era amaldiçoada. Agora imagina o que é você viver com um peso desse na cabeça. Você pode imaginar? Você acordar todo dia, eu sou amaldiçoado, meu Deus, eu sou amaldiçoado. Porque a minha avó frequenta um terreiro. Porque ela é beata católica. Ou porque ela faz novena, eu sou amaldiçoado. Ou porque ela ama a Virgem Maria, Nossa Senhora, e se ajoelha e faz o sinal da cruz. Eu sou amaldiçoada por herança dela. Enquanto eu não fizer a minha avó parar com isso, o que ela fizer está pegando, é contagioso para dentro de casa. Aí como a pessoa não consegue mudar a avó, ela para de falar com a avó, maltrata a avó, não visita mais a avó, odeia a avó, para provar para Jesus que conquanto Raabe seja da família dela, Ruth seja da família dela, Batseba seja da família dela, Manassés seja da família dela, ela não pode conceber que Jesus seja dela, porque Jesus não poderia proceder, nem abençoar a gente que estivesse próxima de uma parentela tão estranha, tão pouco condicionada ou nem um pouco condicionada às heranças santificadas da cultura judaico-cristã ou das crenças supremacistas dos evangélicos. Então me responda, me responda aqui. Alguém falou que depois da nossa querida Priscila, que disse o evangelho ensina outra coisa. E eu aprendi, graças a Deus. Aí, deixa eu ver aqui, o pastor falou que iria para o inferno, que eu iria para o inferno porque eu parei de ir à igreja durante a pandemia. Ai, minha filha, isso não merece nem resposta, não é? Alexandre Costa, não merece nem resposta de tão idiota que é isso aqui. A Priscila está aqui. Tinha dito antes, porque eu não consegui ter filhos e sou solteira. Então, uma pessoa que não tem filhos, continua solteira e que gostaria muito de ter filhos, vai para a reunião de oração e pede filhos, e pede para casar, e não alcança isso dentro de um dado espaço de tempo, começa a suspeitar de que há uma maldição sobre ela. Olha só. Como não há nada nem ninguém que escape desse medo, desse pavor. E o que mais? O Ivane Souza diz, a religião te lança maldição, diferentemente de Cristo que te salva. O que mais que a gente lê aqui? Falei, diz o Gesser Oliveira, falei em um estudo bíblico, nada que eu faça vai fazer com que Deus me ame mais ou menos. Ele simplesmente me ama e eu fui repreendido pelo líder, claro. Porque para eles a salvação não é pela graça, é pelas obras morais e pelas obras de rituais, de frequência, de dízimo, de oferta, de oferecimento para ser funcionário da igreja do pastor, voluntário, para ser um desses que são louvados como sendo obreiros e que se matam para tentar agradar a Deus e agradar o pastor, que é o Deus da comunidade. Aí tem aqui a Roselene Brum, que diz, agora sei que Deus me ama. Antes eu achava que eu não tinha jeito, que era hereditário
aceitarem a minha vida torta, que eu tentei a vida toda mudar dentro de igrejas e nunca consegui. E eu pensava que isso era por causa de uma maldição, quando na realidade a maldição era ficar lá dentro daquilo ali, ouvindo aquilo todo dia, se sentindo mal, se vendo mal, se desprezando, se aborrecendo, se abominando. É gente que a cada passo diz: perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus, perdão, Jesus. Imagina se é possível que alguém vivendo com essas ideias amaldiçoantes, apavorantes, infernosas, constantes, que nem intermitentes são, elas são contínuas na cabeça. Quem é que pode manter a saúde mental? Quem pode manter a saúde psicológica, emocional, espiritual, vivendo nesses termos? Quem consegue, minha gente? A doença é inevitável. Para alguém que exista com essas categorias, a doença é totalmente inevitável. A mente não suporta existir nessas condições.